Boa noite a todos. Eu estive procurando a palavra cura, né? Mudando um pouquinho, e eu encontrei diversos significados para a palavra cura, mas não era bem o significado que eu queria fazer da aplicação hoje, né? Encontrei a cura do cimento, né? Chama cimento, ou tem outro nomezinho, betão, né? A cura da borracha, né? Quem na época de câmara de ar, que hoje, né, hoje é outro sistema, a cura da borracha chama-se vulcanização. Aí tem a cura do alimento, né, que ele muda de cor, sabor, e são diversas curas. Mas ainda não era a cura que eu queria chegar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas, e é um texto bastante conhecido. Eu não sei se é praticado. Lucas 7. Um cidadão trabalhava no campo, e o campo, você sabe, né? Vamos chamar de roça. E o carro ia levar de manhã aqueles trabalhadores, e o carro ia pegar ou buscar no finalzinho da tarde. Então, no final da tarde, o caminhão encostava, e aquela peãozada da enxada, eles tinham que soltar a enxada e subir no caminhão. Mas tinha um que atrasava, e esse sempre era o último. Depois que ele termina toda aquela sua tarefa de ter trabalhado a terra com a enxada, ele pegava a enxada, escorava nela, botava o queixo e ficava olhando, né? Certo dia ele atrasou o carro, e um chamou, gritou com ele: vamos, rapaz, você está atrapalhando, você está demorando muito. O que é que você está fazendo aí, olhando para o que já foi feito durante o dia? Olha o que ele disse. Ele estava com o queixo encostado na enxada e olhando aquilo que ele tinha feito. Ele disse assim: eu estou contemplando a beleza de Deus. Trabalhou o dia todo na enxada, fazendo aquele leirão, plantando, removendo, e aquelas pessoas que trabalharam e subiram no caminhão, queriam ir embora e estavam com pressa, nem se deram conta da obra de Deus na sua vida. Assim é a oração na vida da gente. Assim é ouvir da palavra de Deus na vida da gente. Assim é a frequência no templo, a obediência que você tem com os seus coordenadores, com os seus diretores, com o seu pastor, com o seu ministro. Muitas vezes nós vamos ao templo porque o ensaio, né? O ensaio da pregação é bom, o ensaio da pregação é bom. Quem está tocando o teclado está pregando, quem está tocando a bateria, quem está aqui também está pregando. Quem lavou o banheiro, quem passou o pano, também está. Não muda nada, não é diferente de quem está aqui. Está tudo regido pelo Espírito de Deus, e o estatuto está escrito, a palavra de Deus. Ele não define quem é mais e quem é menos, mas existe a administração eclesiástica, existe a ordem. Paulo escreve a Coríntios: faça-se tudo decentemente e com ordem. E esse cidadão, ele contemplava, ele olhava, e o cara disse: o que é que você está? Ele disse: eu estou contemplando a obra de Deus. Ele não disse nem que era ele. Muitas vezes nós passamos desapercebidos ouvindo a palavra, praticando a palavra como igreja, mas nós não fazemos como Jesus fez, e Ele nos deixou esse legado. Ninguém nasceu como Jesus nasceu, ninguém ensinou como Jesus ensinou, ninguém viveu como Jesus viveu, ninguém morreu como Jesus morreu, e a última, ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. Toda honra
nós devemos a Ele. Tudo que existe, existe pelo poder que há na palavra. Então, nós não podemos passar desapercebidos pela vida. Por exemplo, o aniversário da sua mãe, o aniversário do seu pai. Eita, rapaz, o aniversário do meu pai foi sábado, ó, eu esqueci. Mas ele não esqueceu do seu aniversário. Nós temos esta dádiva para com Jesus, de sempre estar ouvindo da palavra dele, praticando aquilo que ele fez por nós. Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E você vai andar só com a mente? Nós temos que ter o cheiro de Cristo. Nós temos que ter as ações de Cristo. Agora, nós somos humanos e somos falhos na qualidade de humano. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Ele vai contar uma história bem interessante, é pequenininha. Diz assim: o centurião de Cafarnaum. Ele começa dizendo assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Eu gosto dessa versão aqui, só um instante. Na de Mateus, quando ele diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Existem histórias. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Volta para Lucas, diz assim: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Uma versão que todos comentam, né, sobre o centurião, começa a falar sobre a bélica de Roma, né, o material bélico, e tinha a infantaria, tinha a artilharia e tinha a engenharia. Aqui se tratava praticamente de uma infantaria. E tem a engenharia, que era aquele pessoal que demarcava a estrada e que construía as pontes. Essa centúria, ela trabalhava mais como se fosse um forte, um quartel que dava apoio logístico bélico a Jerusalém.
tudo partia daqui, porque era uma das primeiras. Síria, Cafarnaum, e para chegar em Jerusalém ainda demorava um pouquinho, e tudo começava aqui por cima. Você pode falar de mil e uma coisa, de uma matéria, de uma essência, de uma substância, mas você não pode deixar de fora os feitos pela fé que esse centurião contribuiu. O interessante é que nós, como costumeiramente, já batemos no assunto, e você está ouvindo, já sei o que é que ele vai dizer. O centurião era o tenente de Roma e o servo estava doente, né? Mas se você se colocar no ponto do centurião, você vai descobrir diversas coisas que existem dentro de você e que você pode trabalhar essa ferramenta em favor dos demais e da igreja. Não tinha nada a ver o oficial de Roma com a fé, com a geografia espiritual de Cafarnaum. A Bíblia relata mais ou menos 35 milagres de Jesus Cristo. Mais de um terço aconteceu em Cafarnaum. Para esse centurião, como ele era gentílico, né? Ele não era descendente de hebreu, é um fato inédito, porque diz o texto que Jesus maravilhou-se. E os evangelhos narram duas posições, onde aqui acontece com esse centurião, ele intercede por um escravo, o centurião gentílico. E tem uma outra passagem que é aquela mulher fala com Jesus, diz: não, mas as migalhas, né? É a mulher cananeia, sírio-fenícia, que a filha dela está doente, e diz: não, mas umas migalhas, e aquelas migalhas que caem no chão, os cachorrinhos. Então aquela mulher não tinha nada a ver com a história, não era descendente hebraica, não era hebraica, mas mesmo assim a graça foi concedida a ela. E Jesus não faz essa diferença. Se ele concedeu daquela forma ao servo do centurião, depois da cruz ele concede a qualquer um. Mas também não é assim. Paulo diz que todo joelho se dobrará. Não sabe-se o tempo, porque o tempo é de Deus. E aquele cidadão, ele mandou pessoas. Um texto diz que ele foi. O outro texto, o qual nós estamos com ele diz que ele mandou enviados para falar com Jesus. Naquela época, media-se a autoridade pela qualidade do envio. Isso aí você pode ligar aos discípulos, quando Jesus enviou e deu o poder para evangelizar, batizar, curar os doentes. Então media-se a qualidade de quem mandou pelo povo que ia. Ele mandou os anciãos. Então eram pessoas capacitadas e que faziam uma referência àquela autoridade. Mas mesmo assim, ele estava reconhecendo uma outra autoridade que tinha uma autoridade sobre ela. O texto vai falar isso. E ele não mandou qualquer um para dar o recado a Jesus Cristo. Sabe quando a gente às vezes esquece de vir à igreja? Hoje tem um aplicativo que ajuda bastante, mas a gente manda o recado para qualquer um, e às vezes qualquer um, quando chega na igreja, esquece do recado. Foi para isso que criaram os aplicativos. Vamos chamar esse ancião de um aplicativo. Ele estava levando um recado do centurião. Diz o seguinte: e chegando ele junto a Jesus, rogaram muito, dizendo. Os anciãos chegaram a Jesus e disse assim para ele. Jesus já sabia, porque ele prescruta cada coração, mas eles disseram assim: é digno de que lhe concedas isso. Jesus perguntou alguma coisa aos emissários?
Ele disse: não, é digno que ele conceda isso. Jesus, curiosamente, podia ter dito: por que eu tenho que conceder isso? Aí o verso seguinte: porque o centurião ama nossa nação e ele contribuiu, nos edificou com o templo, com a sinagoga. Você acha que só isso aí ia comprar Jesus? Só porque o povo ama ele, porque ele contribuiu para com o templo. É o que o texto está dizendo. Nós vemos isso na prática do dia a dia, né? Você quer aparecer, ajude seu irmão. Pessoas que querem aparecer e que fazem suas doações e que gostam que digam que ele doou aquilo. Jesus não estava interessado nessa conversa, não. Jesus estava interessado era na fé. Olha o que é que vem a seguir. Ele disse: porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. É de um proveito, né, mais intenso, porque o centurião está intercedendo por um escravo. No governo de Roma, ele como oficial, ele como dirigente, ele como uma autoridade, os escravos, eles podiam fazer o que ele bem entendesse. Para você ter uma ideia, Corinto, época de Paulo, existiam casas que vendiam, lojas que vendiam escravos. Digamos, o cidadão comprava 100 escravos. Quando ele vendesse 40, ele já tinha apurado o dinheiro, já tinha lucrado, porque não poderia manter escravo por mais de uma semana, 2 semanas, porque tinha despesa, e eles iam emagrecer, perder peso, e perdia volume, e perdia aparência. Então, quando aquele senhor, ele apurava aquele dinheiro, o restante dos escravos, eles podiam dar destino. Podiam, para não ter despesa, podiam matar. Eles não davam uma carta de alforria. E se você fosse pego em alguma província sem aquele documento, aí você tornava-se escravo daquele que foi apreendido. Então Jesus não estava interessado em dizer: sim, mas por que é que eu tenho que fazer isso? Olha, o Senhor tem que fazer porque ele edificou o templo para a gente, e a nossa nação ama ele. Mas já havia no coração daquele cidadão uma boa vontade. Só ele está intercedendo por alguém. É muito bom você tratar pessoas do seu nível ou superior, você ser simples, você ser humilde, você ser educada com pessoas que estão exatamente no seu nível, e as de cima. Vai tratar quem está abaixo de você, desce um pouquinho e se iguala. Quem está aqui, que não entende, aí pergunta: o que é que está acontecendo? A esmola é grande, o que é que está acontecendo? O centurião usou do expediente dele, da autoridade dele, não para mostrar a Jesus quem ele era, mas usou de benevolência, usou de misericórdia, usou de amor, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Jesus não foi com eles porque eles intimidaram com essa conversa, não. Quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns, é indefinido, uns. Interessante que o texto não diz o nome do servo, né? Enviou uns, né? Ele diz aqui: amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Isso aí foi que comoveu a Jesus Cristo. Ele vai se interessar: por que é que eu não posso entrar na sua casa? Jesus,
Mas você não mandou o pessoal dizendo que ele era amigo do povo e que o povo ama muito? Ele construiu a sinagoga e agora ele manda dizer que eu não posso entrar na casa dele porque ele não é ele estava dizendo isso para Deus, não estava dizendo para ninguém não. Nessa hora ele faz uma declaração. Ele disse que não era digno de receber a maior autoridade da terra na casa dele. Ele disse: eu não sou digno. Nessa hora não foi ele que cresceu. Quem cresceu aqui, quem apareceu, foi o reino do céu, o Filho de Deus, aquele que se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens fossem filho de Deus. É por isso que ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Dá uma ideia que lá tinha prisão e tinha bares e tinha... Não, mas aí de repente a coisa muda, porque ele já tinha um coração voltado para o amor de Deus, voltado para a ajuda, voltado para o próximo. Nem sempre o que estava debaixo daquela roupa romana era aquele centurião, mas era um centurião, apesar das adversidades que o governo jogava sobre eles, o que pesava sobre os seus ombros, sobre a sua consciência, mas ele não arredou o pé de ajudar o servo. Você podia muito bem estar numa boa, isso agora eu estou numa boa, vocês agora que se virem. Não, a posição dele, aonde Deus o colocou, era justamente uma posição, a posição onde ele estava. A centúria era mantida pelos senadores de Roma. E então ele tinha que prestar conta do serviço dele. Mas ele sabia que ele tinha que prestar conta também do coração dele a Deus. Mesmo assim, ele insistiu para com Jesus e confessou a ele que ele não era digno de que ele entrasse na sua casa. Mas tem um final feliz essa história. Diz assim: não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Os emissários dizendo a Jesus: dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Essa é uma expressão militar. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e eu serei salvo, né? Uma expressão que está na Bíblia, mas que quem disse foi um militar, foi uma pessoa que tinha uma companhia para defender e atacar. Sabe-se que mata e que faz outras coisas, mas foi ele o autor dessa frase que está aqui na Bíblia. Você não tinha pensado dessa forma, mas hoje pensa. Sabe que a gente pode pensar diferente. Quando eu falei aqui na igreja, ouvindo a palavra, meditando, orando, a gente pode pensar diferente. Foi por isso que Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Você sai daqui, dobra a rua, vem um cidadão em alta velocidade na moto, bate, de repente, aí você muda o seu pensar. Mas dentro de você, o pensar era aquele que a palavra te deu, que o Espírito de Deus te dá a direção, e não esse pensamento mundano. Alguém que passou por você em alta velocidade, bateu, derrubou, machucou, e no seu pensar você quer dizer isso, aquilo e outras coisas. Lembre-se que Jesus disse: o que torna o homem impuro não é o que entra, não é o que você ouve, não é o que você vê, não é o que você pensa, mas é o que sai de você. As suas palavras, as suas ações, os seus atos, o exemplo que você está dando, é isso que torna você impuro. O texto diz o seguinte: dize só uma palavra e o meu criado sarará. Ele usa assim, meu criado. Ele sabia dos feitos de Jesus, mas muito antes disso,
já dava credibilidade àquilo que Jesus tinha feito, que estava fazendo e que ia fazer, e que até hoje faz. Ele não podia se denunciar oficialmente pela posição que ocupava. De repente ele corria o risco até de quê? De ser preso e ser morto pelo governo de Roma. Mas havia uma credibilidade, ele acreditava na palavra. Ele disse: diga só uma palavra, não precisa nem lá em casa. Disse, diga só uma palavra. Às vezes a gente não vem à igreja e liga: pastor, ore, que está acontecendo isso, né? Ore por nós, ore assim. Mas você pediu isso contrito, crente, acreditando que isso vai acontecer? Nós não estamos falando da teologia da prosperidade financeira, mas nós estamos falando da fé que Deus te deu. Fé é um dom de Deus. Aquele cidadão, ele disse: olhe, o senhor só precisa dizer uma palavra, mas tem que sair da sua boca. Diga só uma palavra e ele vai estar curado. Isso, Jesus ficou admirado. E ele vai dizer no texto seguinte, ele diz: nunca vi tamanha fé em Israel. Porque ele estava vendo o coração daqueles que falavam. O texto, ele vai se explicando, e ele chega num final mais ou menos assim: e ouvindo isso, o verso 8, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Ele fez um comparativo com outras pessoas, por exemplo, com os seus comandados, com os seus discípulos. Havia uma necessidade de acreditar naquilo que ele falava. Havia uma sede. Por que é que ele não procurou o governo de Roma? Por que é que ele não procurou a Pôncio Pilatos? Por que é que ele não procurou aos sacerdotes do templo? E ele foi buscar em Jesus. Quando nós temos um problema, normalmente nós ficamos atormentados com aquilo, e o nosso foco é o problema. Na verdade, o nosso foco não era para ser o problema, e sim, se esse é o problema, vamos focar na solução. Um problema humano, um problema de ordem social, psicológica, uma enfermidade. Havia um problema? Havia. Vamos para o foco. Quem é o foco? É a solução. A solução está em quem? Em Jesus Cristo. Gente, toda a nossa campanha eleitoral aqui é em prol de Cristo, por uma vida eterna, que começa aqui na terra, assim na terra como no céu. Toda essa desenvoltura de você chegar até o templo, você está em campanha, nós estamos em campanha, em prol de Cristo, por uma vida eterna. Nada do que nós somos ou fazemos somos merecedores da graça. Não altera nada. Nada daquilo que você é, o que você faz, vai alterar a graça de Deus em você. Nada, nada. É pela graça que nós vamos ser salvos. Nada. Foi dito que ele ajudou a comunidade, que ele fez uma igreja, e olha, esse aqui eu dou testemunho, ele é bom, ele é um cara bom, e ele é digno disso aí. Jesus só fazia olhar. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos até a casa dele. Automaticamente eu acredito que foi alguém correndo na frente anunciar que Jesus estava indo na casa dele, e o centurião disse: eita, e agora? Não, assim não. Mandou um representante legal do seu governo, no caso os anciãos. Jesus instalou em nós o seu representante legal, o Espírito Santo de Deus. Essa é a representação que nós temos.
Não foi preciso que ele andasse, não foi preciso que ele telefonasse, não foi preciso que ele caminhasse. Ele simplesmente, Jesus, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, o Cristo, ele simplesmente, ele instalou uma morada dentro de nós. Não tem mais essa caminhada, não tem mais representante, não tem mais atravessadores. Dobra teu joelho e liga para ele. Essa foi a representação que aconteceu, que acontece conosco hoje diretamente. O fato é que, 2 pontos, Jesus não entrou na casa do centurião. Que tristeza. Agora uma alegria. Jesus não entrou na casa do centurião, mas entrou no seu coração. Esse é um exemplo para cada um de nós. Talvez alguém não esteja aqui, por algum motivo que só essa pessoa sabe, não pôde estar hoje aqui. Essa pessoa que deveria estar nessa cadeira, ela está em oração nesse exato momento e intercedendo por cada um aqui junto a Cristo. E nós intercedendo por ela que está em casa. Não pôde entrar na sua casa, mas entra no seu coração. Jesus Cristo é a solução. Não há um outro caminho, não há uma outra história. O salmista, ele diz assim: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá daquele que fez o céu, a terra e tudo que nela existe. Então, se isso que ele está dizendo foi da parte do Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, então o foco é a solução, Jesus Cristo, de todos os nossos problemas. Agora, com um detalhe. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo por vocês. Nós não estaremos livres disso, não. Jesus foi conduzido até o deserto, e lá, depois de 40 dias, e dá a entender, ele foi conduzido, quando chegou lá ele foi logo tentado. Não, depois de 40 dias, o inimigo estava na espreita, só esperou também, na forma de espírito, e ficou esperando lá. Depois de 40 dias ele começou a tentou diversas vezes, e Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, e ele afastou-se. É o que está escrito. Eu li essa semana, fora desse contexto, que a população canina no Brasil, a população de cachorro, está quase igual à população de criança. Quer dizer, a nossa população de criança, que agora está sendo aterrorizada pelo Zika vírus, aí todo mundo volta o foco, e o foco está no mosquito, e a gente esquece de Jesus, e a solução está no governo. Quantas e quantas pessoas dessas fala com a boca e confessa com o coração que Jesus é o seu Senhor, e que ela vai ser salva através da morte de cruz de Jesus Cristo. O centurião assistia tudo aquilo, sabia de todas as coisas e informava a Roma. E ele sabia de todas as coisas. Para os sacerdotes, Jesus era um contraventor. Foi por isso que ele foi preso na sexta-feira. Vamos segurar ele na quinta. Segurar ele na quinta. Vamos segurar porque esse final de semana é de festa. Se esse cidadão tiver solto por aí, dia de festa, sexta, sábado e domingo, e se ele começar a fazer milagre, ele vai ser o centro das atenções. E o foco
E a solução? A solução foi muito simples: vamos guardar eles, vamos prender e guardar. A repercussão foi muito mais, foi maior, foi abundantemente em relação àquilo que eles pensavam. É tanto que nós estamos hoje aqui para ouvir do que Deus tem para falar a cada um de nós. E nós não podemos ficar simplesmente com essas palavras aqui, com os cânticos, com os hinos, com as orações, mas com aquilo que Jesus fala 24 horas no nosso coração. Eu posso não estar na sua casa, na sua alvenaria, mas eu estou no seu coração. O comando da sua vida hoje é meu. Hoje é um dia de reforma. Hoje é um dia onde nós nos entregamos e começamos a pensar coisas novas em relação a Jesus Cristo para a nossa vida. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer, os nossos sentimentos, todos eles devem ser trabalhados. Não da forma que nós queremos ou da forma que nós pensamos, que nós idealizamos. Deus vai prover muito mais além daquilo do que você está pensando. Ai, como eu queria que isso aqui fosse assim. Aí Ele vai proporcionar para você um mundo melhor. Coisas que jamais você pensou, Deus está trazendo para a sua vida. Coisas que jamais você desejou, da sua vontade própria, do seu querer, do seu íntimo, da sua carne. O desejo do centurião era que o servo dele ficasse curado. E aconteceu mais e mais outras coisas. Por eles ter um coração bondoso, voltado para a comunidade, possivelmente a fé dele tenha sido desafiada por aquele encontro, porque foi apresentado a ele os argumentos do que ele fez e da autoridade dele, mas também ele mandou dizer, os primeiros foi apresentado um argumento da autoridade dele e o que ele fez, mas ele mandou dizer que não era digno de receber uma autoridade tamanha na sua... Eu não sou digno de estar aqui falando com você. E houve esse reconhecimento por parte da graça. Talvez você tenha na sua memória um passado que ainda esteja dentro da sua cabeça e todo dia você martela aquilo. Mesmo você crente, você ainda rumina aquilo e não se perdoou. Eu perdoo, mas não esqueço. Deixa eu te dizer, a palavra está escrito que dos teus pecados não me lembrarei mais. Coisas que alguém fez com você e que você hoje para assim, eu perdoo, mas eu não me esqueço. Então você não perdoou. Então você não está em Cristo. Então você não é uma nova criatura. Coisas que me fizeram, coisas que me aconteceu, coisas que me prejudicaram. E eu dizia isso, eu era réu, eu confesso, dizendo que não perdoava aquela pessoa. Mas a palavra foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. Sabe que Jesus me perdoou de graça. Verdadeiramente Ele levou consigo as nossas maldades, as nossas enfermidades, os nossos temperamentos. Mas se Jesus me perdoou de volta, qual é o retorno? Perdoar também. Esse questionamento ainda ecoa dentro de cada um. E às vezes, na qualidade de crente, nós temos essa crise, a crise do perdão. Foi por isso que ele disse: nunca vi tamanha fé em Israel. Hoje, Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, diz assim a cada coração aqui presente: nunca vi tamanha fé. Você está aqui
acreditando na minha palavra, credibilizando o hoje, o amanhã e o eterno, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que você está ouvindo, você simplesmente não vai ouvir e ficar dentro de você. Tem um processador dentro de você e depois você vai relatar aquilo que mais lhe frisou. E o que hoje Deus diz assim para cada um de nós: nunca vi tamanha fé dentro de cada um de nós, dentro de cada um da igreja. É por isso que a igreja se reúne. Mesmo que ele não possa entrar em sua casa, ele vai entrar em seu coração. Nós vamos sair daqui hoje da seguinte forma. Eu queria só um trechinho da canção Recebi um Novo Coração. Nós vamos sair daqui com um coração regenerado, um coração ajustado pelo poder que há na palavra de Deus. Eu sei que a semana foi intensa, que o sono está chegando, nós já estamos finalizando, mas nós vamos sair daqui com um coração novo, um coração contrito, não porque nós queremos, mas porque Jesus está fazendo na nossa vida. Isso é a graça de Deus que abunda na igreja. Ela está disponível, como eu falei no início da história. Nós passamos desapercebidos na igreja, entramos e saímos, mas a graça está em nós. Ela persegue, ela nos busca, ela nos dá direção, ela nos conduz dia a dia na nossa vida em Cristo Jesus. Escuta a canção, sente essa canção, sente você recebendo esse coração suavemente. Deus está te dando um novo coração pelo poder que há na sua palavra. É de graça, é um favor imerecido que Ele mantém a cada um de nós. Reconhecemos a tua santidade, ó Pai. Sabemos que tu és um rei que governa sobre toda a terra. Nada do que existe foi feito aleatoriamente. Tudo tem o seu poder. Queremos nessa noite, Senhor, receber esse coração de Ti, sair daqui reformados, trabalhados. Queremos mais de Ti, Senhor. Um Pai que nos ama, um Pai que não abandona, um Pai que tudo nos dá. Sabemos dar essa essência, Senhor, que gera amor, que habita em nós, que é o Teu Espírito, que nos dá essa direção, Senhor. Queremos uma semana tranquila, queremos uma semana em Ti, queremos a mente do Teu Filho, queremos o cheiro de Cristo, queremos andar com Jesus de Cristo. Abençoa, Senhor, a cada participante, abençoa o nosso pastor, a sua família, aquelas pessoas que contribuem para que essa obra exista, direto e indiretamente. Abençoa aquelas pessoas, Pai, que ficaram
Deus.